Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de curso de Teoria dos Números. Hoje vamos estudar os números naturais. Nesse exemplo, o que há em comum entre um saco com 20 maçãs e uma lista de supermercado com 20 itens? Se observarmos, o que tem em comum são os números. Essa contagem de números, 20 maçãs e 20 itens, é o que tem em comum entre essas duas observações. Mas então, quais os conceitos de número é que definem uma quantidade em comum desses dois conjuntos tão diferentes? No ponto de vista teórico, o modelo matemático que tem as características de um modelo de contagem é o conjunto dos números naturais. Uma lista ordenada desses números foi o princípio da teoria dos números. Observa que eu posso contar 1, 2, 3, até 20 maçãs, que é o exemplo. E também posso contar 1, 2, 3, até 20 itens, que foi o segundo exemplo. Tá? Então, é uma lista ordenada de números. De acordo com Elon Lagen, comparar conjuntos de objetos com essa escala abstrata ideal é o processo que torna mais precisa a noção de quantidade. Esse processo da contagem pressupõe, portanto, o conhecimento da sequência numérica. Então, Elon Lagen diz que essa sequência de contagem nos traz a sequência numérica. Então, são números naturais, números que surgem naturalmente ao quantificar um objeto qualquer. Imaginemos por um instante que não conhecemos esta lista de números, mas sabemos que gostaríamos que os números naturais fossem aqueles da contagem de objetos. Então, quais seriam as características principais que fazem o conjunto dos números naturais o conjunto modelo para a contagem? Foi o matemático italiano Giuseppe Peano que introduziu pela primeira vez os axiomas que caracterizamos os números naturais que levam seu nome, os axiomas de Peano. Axiomas de Peano, eles vão nortear todo o nosso estudo. Observando o primeiro, todo número natural, n, possui um único sucessor, que é um número natural. Se dois números naturais têm o mesmo sucessor, então são iguais. No conjunto dos números naturais, existe um único número denotado por 1, que não é sucessor de nenhum outro. Seja um símbolo A de números naturais que verifica A. 1 pertence ao conjunto A. B. Dado um número natural n pertencente a A, o sucessor de n também está em A. Se eu tenho um número que é sucessor de n, e n pertence a A, então esse número também vai pertencer ao conjunto A. Então, A é o conjunto de todos os números naturais. Observando o axioma 1, vamos tentar entender melhor. A forma em que Peano escreveu o sucessor de 1 foi como 1 mais 1, onde o símbolo mais não significa a soma de 1 mais 1, mas o seguinte de 1. Então, Peano, quando colocou este símbolo, ele observou da seguinte forma: eu tenho o número 1 e o sucessor dele é o próximo número. Então, ele colocou esse mais apenas como o sucessor de 1 e não como o número 2. É juntamente a ideia intuitiva de acrescentar elementos de 1 em 1. Há um conjunto inicial de um elemento, como ilustra a figura abaixo. Antes da figura, porém, a forma de expressar historicamente a sequência de números naturais com o sistema decimal de numeração
o qual nos permite representar todos os números naturais mediante. Então, a gente vai usar a mesma ideia observando, tá, a sequência de Peano aí, tá? Os axiomas de Peano. Então, Peano identificou assim: eu tenho um conjunto, um elemento, eu tenho um outro conjunto, já observando um elemento mais um outro elemento, uma sequência. Então, eu vou representar o número 2. O outro conjunto eu vou representar da seguinte forma: o elemento que eu obtive aqui, 2, mais 1. Então, eu vou representar o 3. O 4 ele será representado com o 3 mais 1, demonstrando assim a sequência de Peano, como Peano observou a sequência numérica dos números naturais. O número natural 1 e seus sucessores na contagem. Os dígitos decimais, observando, nós teremos 10 dígitos decimais, de 0 até 9. Esses dígitos podem formar qualquer numeração, infinitas combinações. Dessa forma, o homem conseguiu criar simbologia simples e fácil de memorizar os sucessores do número 1, apenas com 9 símbolos. Já no quarto axioma, vamos detalhar melhor. O quarto axioma de Peano se refere a uma característica única dos números naturais, que é a de ser um conjunto indutivamente definido. Esse axioma será explorado no princípio da boa ordenação. O essencial desse axioma é que está postulando a unicidade do conjunto que verifica os 3 primeiros axiomas e que este seja um conjunto indutivo. Portanto, denotamos esse conjunto como o conjunto dos números naturais. Utilizaremos este símbolo. Observando o conjunto indutivo dos números naturais, observe a definição. Se A é um subconjunto de números naturais que verifica 1, existe A maior que 1, tal que A pertence a A, ou seja, o elemento pertence ao conjunto. 2. Para todo N maior ou igual a A, tal que N pertence a A, se verifica que N mais 1 pertence a A. Então, o conjunto A é dito ser o conjunto indutivo indicando em A, iniciando em A. Definição 2. A função que tem como domínio o conjunto dos números naturais ou um conjunto indutivo de números naturais a partir de A diferente de 1, não chamadas de sequências. Observando o exemplo, a função f de natural para natural, tal que f de n é igual a 2n. É uma sequência, pois é uma função com domínio natural. Podemos ordenar as imagens em uma lista como segue. Observa esta sequência numérica aqui. Então, nós temos aqui 2, 4, 6, até 2n. Então, qualquer número que assuma o n, ele vai pertencer a essa imagem. Onde o primeiro elemento da lista é f de 1. Então, vai ficar 2 vezes o 1. O segundo elemento é f2. Então, vai ficar 2 vezes 2. E assim sucessivamente. Então, cada um desses aqui, nós temos um representante aqui na imagem. Tá? E assim sucessivamente. Note que esta sequência está descrevendo o conjunto dos números pares. Observação. Note que uma sequência não é outra coisa que uma lista ordenada de elementos extraídos de um conjunto imagem. A ordem na lista vem de acordo com o número que é a sua pré-imagem, como F1, F2, F3 e Fn. Por isso, é comum denotar a imagem de n como Fn. Aplicação 1.
Escreva a sequência dos números ímpares de acordo com o exercício anterior.